Da Pérsia antiga, havia uma região perto do mar chamada Golconda. A região era famosa porque as pessoas eram de classe média, dispunham de bens, de uma boa sociedade, alimentação farta e um relacionamento feliz, porque o governo era justo. Havia um homem proprietário de uma grande fazenda, de nome Rahfeld. Rahfeld era casado, tinha filhos e tinha sua propriedade, que dava a ele o ar de felicidade. As pessoas invejavam. Como era possível ter tanto? Ele não adoecia. Na família, ninguém tinha qualquer doença, qualquer tara hereditária. Ele se destacava na comunidade exatamente por ser um homem sorriso. Certo dia, ele foi apresentado a um grande pensador e convidou esse pensador para um almoço em sua casa. O pensador ficou deslumbrado. Os jardins, o pomar, os móveis, a tapeçaria persa, a mais famosa do mundo, a esposa, ele, os filhos. E então o homem perguntou: Rahfeld, você é feliz? Ele disse: total feliz. Porque imagine qualquer coisa. Eu tenho saúde, eu tenho uma esposa fiel, tenho isso, tenho aquilo. E o homem disse: é pena. Tu tens diamantes? Diamantes? Não. Não sei o que é. Mas não sabes o que é diamantes? Não. Nunca tive necessidade. Ah, então tu és um pobre. Porque para ser feliz é necessário ter diamantes. O diamante é uma pedra multimilenária, transparente, que se vê estrelas e que permite alcançar tudo no matizado das cores da vida. Então, lamento muito a tua pobreza, porque tudo isso que tu tens aqui, todo mundo tem. Mas só quem é rico é que tem diamantes. O homem almoçou bem, tinha muita fome, foi embora, e Rahfeld ficou olhando o que ele tinha, mas não tinha nada que brilhava. Olhou e notou que realmente era pobre. Ele não tinha um diamante. Então começou a desvalorizar tudo aquilo, porque as coisas têm o valor que nós atribuímos. Se dizemos que esta rosa artificial é verdadeira, em nossa imaginação, ela passa a ser uma rosa perfumada vegetal. E então foi deitar-se e começou a pensar: mas que demônio será diamante? Como é que eu tenho tanta coisa e não tenho o tal do diamante? No dia seguinte, ele foi à residência do sábio e, depois de conversar gentilmente, ele perguntou assim: você falou dos diamantes. Aonde é que nós encontramos diamantes? Ele disse: é um pouquinho difícil. O diamante verdadeiro está sempre dentro dos rios, na intimidade da terra. Às vezes, quando os rios conseguem varar o solo, jogam diamantes no meio das pedras, no meio das águas, ali de frente. E a pessoa pega o diamante e manda lapidar. É muito fácil de achar. Ele diz: mas que pena, aqui em Golconda, não ter um rio. Nosso rio é muito pobre. Necessitamos como o Indo, o Ganges, tal e tal, e foi citando. Então, a partir daquele momento, Rahfeld deixou de ser feliz. Porque para ser feliz tinha que ter diamante. E ele não tinha diamante.
Então ele resolveu o problema, vendeu tudo o que tinha. Chamou um cunhado, entregou a esposa, entregou os filhos e deu uma parte da fortuna. Cuide deles, eu vou comprar diamantes. Eu vou percorrer o mundo e quando eu achar diamantes, eu serei o homem mais feliz de Golconda e então tudo estará bem. Todos acharam que era uma ideia absurda, mas ele pôs aquilo na cabeça e ficou infeliz, ficou triste. Às vezes se sentia chorando, amargurado, desprezado de Alá. E todos acordaram que ele estava com razão, ele vendeu tudo, fazenda, móveis, gado, tudo que possuía, camelos, dividiu em notário a parte da esposa, dos filhos e a parte dele. Então, começou a viajar. Primeiro ele foi à Índia e visitou as praias do rio Ganges. Mas o rio Ganges, considerado sagrado, atravessava o país de um lado a outro e as suas margens eram de pedras, mas eram de pedras sem nenhum valor, pedras comuns, pedras de sílica. E ele verificou que no Ganges não tinha tesouro. Ele viajou ao Egito. Afinal, o Nilo nasce no Lago Vitória e vai desaguar no oceano. É o rio poderoso, é o rio que traz as bênçãos para aquela terra desértica do Egito. Quando chove, ou na época hibernal, ele traz o lixo, traz tudo aquilo que é adubo, e as margens do rio florescem. Então, o rio Nilo é a alma do Egito. Logo, já que ele era tão transcendental, devia ter diamantes. E então, Raffet começou a procurar diamantes. Alexandria, as diversas cidades. Ele notou que não tinha diamantes. Ele não conhecia um exemplo de alguém do Egito que fosse rico pelos diamantes que tinha. Ficou desolado. E então ele pensou em ir ao rio Tigre e Eufrates, dois rios que são muito importantes na história da antiguidade. Os rios Tigre e Eufrates eram responsáveis pela Assíria e a Babilônia, dois grandes países bíblicos. Ele foi para lá. Já era um homem de 10 anos a mais, já um pouco cansado, mas infeliz, profundamente feliz, porque agora não tinha diamantes. Por mais que viajasse, por mais que mandasse mensageiros, não conseguiu. E então resolveu partir para a Europa, onde havia rios. A Europa era menos habitada do que o Oriente. E ele veio para a Espanha. E na Espanha havia um rio famoso, o Tajo, que em Portugal se chama Tejo. E ele procurou do Tajo. Esteve em Saragoça, onde o Tajo é um rio formidável. Esteve em várias cidades. Os rios espanhóis não eram tão belos. Ele resolveu, agora já arrastando miséria, visitar Portugal. Eram os últimos bens que ele tinha. Ele visitou o rio Tejo, desde a nascente em Lisboa até a saída, até a entrada do mar, as grandes possibilidades do oceano. E, desenganado, suicidou-se no rio Tejo, deixando escrito que a felicidade não existia na terra. Nesse ínterim, ele vendeu a propriedade a um senhor, e esse senhor foi cuidar dos jardins,
dos pomares, multiplicou os currais para o gado, procurou aumentar o número de empregados. E certo dia, aquele sábio que almoçara com ele foi jantar na casa do novo rico. E quando estava jantando, percebeu que na lareira havia umas pedras que de vez em quando a chama batia e elas brilhavam. Ele olhou um pouco, levantou-se, pegou uma delas e disse: meu Deus, isto é um diamante. E perguntou ao dono da casa: onde você encontrou isso? Ele disse: isso é uma pedra sem valor. Lá embaixo, no rio, nós temos um riacho lá embaixo, está assim, misturado com as pedras. Eu então apanhei umas que brilhavam mais, uma azul, uma branca, uma verde, e botei aí coloridas. Homem do céu, isso é diamante. E ele se tornou o homem mais rico do mundo em todos os tempos. E Golconda se tornou a maior mina de diamantes que existe na Terra. Tudo porque Raffeld era ambicioso, mas não era trabalhador. Se ele tivesse investido na busca de manter a felicidade, sem a ambição de algo que lhe faltava, ele morreria feliz, porque os diamantes não fogem, seriam encontrados por alguém mais tarde e desempenhariam o seu papel fundamental. Então, o que aconteceu? Morreu na miséria, no ódio e fora do reino, porque ele não teve tempo de buscar o reino, nem primeiro, nem último. Quando nós temos uma ideia fixa, só aquela ideia fixa é que vale. Mas será que Jesus tinha razão para nos pedir que pensássemos primeiro no reino de Deus e o resto vinha por acréscimo? E contou a seguinte parábola. Havia um homem que era muito rico. Ele plantava trigo e tinha muitas terras. Depois de uma coleta e uma colheita de trigo, ele viu que os depósitos que tinha eram insuficientes. Ele mandou fazer mais depósitos para ficar mais rico. Comprou mais terras, plantou mais trigo, e quando tudo estava florescido, preparando para uma ceifa prodigiosa, ele disse: agora minha alma dorme e goza, porque tinha tudo. Mas naquela noite, Deus chamou a sua alma, e tudo ficou aí, e ele não tinha procurado o reino de Deus, que está em nosso coração. Ele era na terra ambicioso, desejoso de uma posição de relevo, de destaque muito grande, mas, no fundo, era profundamente infeliz. Profundamente infeliz. Então, o que é a felicidade para nós? Todos nós reencarnamos com uma meta. O indivíduo pode ser gari, mas ele pode ser um gari e um gari. Pode ser um varredor, negligente, odiento, que anda procurando oportunidade, que é descuidado e pode ser um homem de bem. Como nós temos visto, muitos garis encontrarem verdadeiras fortunas no lixo e entregarem
às autoridades policiais para os verdadeiros donos. Eu recordo-me de um carnaval em São Paulo, que um gari, varrendo o viaduto do Chá, encontrou um pacote muito bem feito. Quando abriu, eram $20 mil. Isso tem uns 40 anos. Ele ficou assustado, a princípio, porque, quando soubessem, iam pensar que ele tinha roubado. Depois, ele imaginou, mas bem, eu sou gari. Com esse dinheiro, eu farei a minha independência e da minha família. Mas a pobre pessoa que perdeu esse dinheiro, talvez nem seja dele. Pode ter sido até de um modesto funcionário que foi ao banco cambiar. E na pressa, na preocupação de ser furtado, ele perdeu. Ele foi à polícia, o que era um risco, apresentou, publicou nos jornais, e aquele dinheiro havia sido resultado de um trabalho muito grande para uma obra social que o indivíduo ganhou e foi tirar no banco, mas ele havia ganhado aquele dinheiro de mentalidades americanas e recebeu em dólar, tinha ido cambiar, e naquela angústia ele perdeu. Então, esse gari, todos perguntaram, quanto você recebeu? Ele disse assim, de quê? Ele lhe pagou qualquer coisa? Ele disse, não, nem me lembrei. Ele não tinha nenhuma obrigação. Ele perdeu, eu achei, sabia que era o dono, entreguei. Este buscou o reino de Deus. Muita gente diz assim, mas ele era burro, era bobo. Eu não dava um tostão. Eu me mudava até de país para ninguém saber que eu havia conseguido esse valor tão grande. E hoje eu vi na internet um quadrozinho que me comoveu. Uma moça vai andando e tem um grupo de pessoas no caminho. Ela leva uma bolsa e alguém atira uma garrafa vazia de água. Ela apanha a garrafa, coloca na bolsa. Quando chega mais perto, outra pessoa joga outra garrafa com asco. Ela, muito bem vestida, se abaixou, sacudiu. Assim, vários jogaram de propósito para vê-la abaixar, se apanhar. Só que eles não viram o restante. Ela foi para casa. Chegando em casa, tinha uma bolsa de pano maior. Pegou as garrafas todas e colocou dentro. Abriu a sua carteira, tirou algumas cédulas e colocou dentro da sacola com as garrafas vazias. Pegou essa sacola e foi do lado de fora, aonde estava uma senhora corcunda, idosa, catadora de garrafas vazias. Era a razão da sua vida. Ela, então, entregou a sacola com as garrafas vazias e o dinheiro para ela se manter e nunca saber quem colocou o dinheiro dentro daquela sacola. Que lição extraordinária nós temos do reino dos céus dessa moça que não precisava de nada.